ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Se você tem uma Bíblia em mãos, por favor, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. O apóstolo Paulo concluiu esta primeira carta aos Coríntios com o que eu chamaria de um importante e sério aviso. Neste versículo, ele usou duas palavras que aparecem juntas apenas uma vez na Bíblia. As palavras são anátema e maranata. Observem por um momento essas duas palavras. Bom, nós vamos continuar o nosso estudo, mas antes vamos buscar a Deus em oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua Santa Palavra. Obrigado por esse estudo, que ele possa ser bênção na vida dos nossos ouvintes. Abençoe aquele, Senhor, que vem atravessando problemas na saúde, na vida financeira, na vida conjugal. Abençoe, derrame de Suas bênçãos sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes. Nós oramos por aqueles que ainda não Te conhecem, que neste dia o Espírito Santo possa tocar nesses corações e que hoje seja marcado como o dia da salvação para cada uma dessas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra anátema aparece 5 vezes nas epístolas de Paulo, em Romanos 9:3, em 1 Coríntios 12:3, em 1 Coríntios 16:22 e Gálatas 1, versículos 8 e 9. Quando dizemos que uma pessoa é anátema, significa que ela é amaldiçoada, reprovada, colocada de lado e que foi colocada sob o julgamento de Deus. Esta é a afirmação de um fato inevitável, que se um homem não ama Jesus Cristo, ele só pode enfrentar o juízo de Deus, está perdido, está condenado a morrer. A verdadeira prova de fé para um homem é seu amor por Jesus Cristo. Se não podemos amar a Cristo, que nos amou e deu a si mesmo, se entregou por nós, então nós merecemos ser anátema, julgados, condenados. Estas palavras inspiram temor, mas é preciso lembrar que o homem que as escreveu também escreveu em Romanos 9:3. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Observe novamente 1 Coríntios 16, versículo 22. A segunda palavra é igualmente importante, a palavra maranata. O que temos aqui é uma transliteração de uma palavra grega formada por duas palavras em hebraico, maranã e tã. A palavra maranã significa Senhor, e a palavra tã faz parte do verbo vir, e está no tempo futuro. Portanto, quando você juntar essas palavras, juntar ambas, surge a expressão o Senhor vem. Portanto, vemos que a palavra maranata, que aparece apenas uma vez na Bíblia, significa o Senhor vem. Fontes históricas nos dizem que nos primeiros dias da igreja cristã, particularmente durante a perseguição e sofrimento, a palavra maranata era uma expressão comum entre os crentes. Um escritor referiu a ela como uma senha entre os cristãos. Eles se saudavam com esta perspectiva da bendita esperança. Quando eles se cumprimentavam, diziam Maranata, que significa o Senhor vem. E o outro crente respondia, sim, ele vem. Era algo santificador e consolador em tempos de escuridão. É também um paralelo com a última grande oração na Bíblia, em Apocalipse 22, versículo 20. Amém, ora vem, Senhor Jesus. Esta, meu amigo, é uma verdade triunfante para o verdadeiro Filho de Deus, mas é terrível para um incrédulo que será punido com a separação eterna da presença de Deus e a glória do seu poder quando ele vier. O fato de que ele virá novamente não é uma mera ficção. Maranata, o Senhor vem. Vamos examinar agora 3 aspectos dessa verdade. Primeiro, o seu retorno será em pessoa. Há muitas interpretações errôneas sobre a doutrina da segunda vinda de nosso Senhor, e algumas delas dizem que não podemos esperar o próprio Cristo em pessoa. Tal interpretação remove o coração e a substância deste grande evento, tornando-o indefinido e impessoal. Antes de prosseguir com o aspecto correto dessa questão, eu creio que é necessário refutarmos 2 dessas interpretações errôneas.
Em uma aula de seminário, eu ouvi um professor dar uma dessas interpretações que a vinda do Espírito Santo no Pentecostes é sinônimo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Existem aqueles que ensinam que Jesus Cristo voltará em espírito. Quando nosso Senhor estava aqui na terra, ele prometeu enviar o Espírito Santo. Mas, amigo, o Espírito não é Jesus Cristo. A terceira pessoa da Trindade não é a segunda pessoa da Trindade. Nas passagens onde Cristo fala que enviará o Espírito Santo, ele usou a terceira pessoa. Em João 14,16 ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Em João 14,26 ele disse: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Eu não vejo como alguém poderia confundir, distinguir as duas pessoas da Trindade nesses versículos que acabei de ler. Por exemplo, em João 16,7, Jesus disse: "Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei." Quando Jesus disse "eu vô-lo enviarei", certamente não significava que ele enviaria a si mesmo. A descida do Espírito Santo no Pentecostes não poderia ser o cumprimento da promessa do Senhor voltar à terra. No dia de Pentecostes, depois da vinda do Espírito Santo, Pedro disse a respeito de Cristo em Atos 2,33, "exaltado pela destra de Deus." Se Cristo estava em forma corpórea neste mesmo dia à direita do Pai, então ele não poderia ter estado aqui na terra ao mesmo tempo. Depois do Pentecostes, em seu segundo sermão, Pedro chamou os judeus ao arrependimento para que Deus pudesse enviar a Cristo. Atos 3, versículos 19 e 20. A maioria das promessas sobre a segunda vinda de Cristo foram dadas após a vinda do Espírito Santo no Pentecostes e apontavam para um evento que ainda estava no futuro. Então, se tantos eventos acompanham a segunda vinda de Cristo, uma pergunta surge: como pode-se criar tais erros na mente humana, confundindo a vinda do Espírito Santo no Pentecostes com a segunda vinda de Cristo à Terra? É por falta de fé que os homens aceitam um ponto de vista que não é literal sobre a segunda vinda do Senhor e espiritualizam as passagens que lidam com essa doutrina preciosa. Alguns deles dizem que a promessa da segunda vinda de Cristo está cumprida pela sua presença espiritual entre o seu povo neste momento. Mas se este princípio é aplicado em todas as profecias da Bíblia, seríamos forçados a ignorar a aparição de Cristo em pessoa na Terra pela primeira vez. Se a regra de espiritualizar parece ser boa em um ponto, então também deveríamos incluir o outro. A teoria de que Cristo veio no dia de Pentecostes ignora o fato das três pessoas da Santíssima Trindade, que são mencionadas e distintas uma da outra em relação à promessa da vinda de nosso Senhor. Existe um outro ponto de vista equivocado sobre esta questão. Alguns argumentam que a morte do cristão e a segunda vinda de Cristo são a mesma coisa. As Escrituras são bastante precisas em distinguir os dois, porque na realidade os dois são muito diferentes. Na Bíblia, a morte é chamada de nosso inimigo, em 1 Coríntios 15, versículo 26, mas quando se trata da segunda vinda de Cristo, ela chama de bendita esperança, Tito 2, versículo 13. Quando um cristão morre, o corpo desce à sepultura, mas antes da vinda de Cristo, a tumba será aberta e o corpo sairá dela. Na morte, a parte espiritual do cristão vai estar com Cristo, mas em sua segunda vinda, Cristo vem a nós. Nem Cristo, nem os apóstolos encorajaram os crentes a esperar a morte, mas exortaram repetidamente para aguardar a vinda do Senhor. Se a morte do cristão e a segunda vinda de Cristo fosse a mesma coisa, então nós poderíamos substituir a palavra morte em todos os lugares onde a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo. Isso é completamente impossível, não faz sentido. Por exemplo, leia João 21, 22, e você verá o que eu quero dizer. Jesus disse a Pedro, referindo-se a João, disse-lhe Jesus: "Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu." Todo aquele que observa essas escrituras que se referem à volta de Cristo vai notar imediatamente o absurdo da falsa interpretação de que a morte de um cristão é o mesmo que a segunda vinda de Cristo. A natureza da segunda vinda de nosso Senhor Jesus é necessariamente uma aparição pessoal. Em João 14, 3, Jesus disse: "Virei outra vez."
Em sua ascensão, os 2 homens vestidos de branco disseram: Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Atos 1, versículo 11. O Senhor Jesus virá em forma visível. Zacarias 12:10 diz: E olharão para mim. Zacarias 14:4 diz: E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Em 1 Tessalonicenses 4:16, lemos: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Apocalipse 1:7, Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. E lemos em Filipenses 3:20 e 21, Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Todas essas passagens nos dizem que Cristo virá novamente. Os cristãos de Tessalônica tinham se convertido a Deus, deixando os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus por seu Filho, o qual ressuscitou dos mortos e nos livrou da ira vindoura. Se você perguntasse a um cristão da Tessalônica quem ele esperava, o que você acha que ele responderia? Bom, não creio que ele diria: eu estou esperando o Espírito Santo vir, nem tampouco eu estou esperando o momento de minha morte. Nenhuma dessas experiências é a bendita esperança do cristão. O cristão da Tessalônica teria dito: eu estou esperando por meu Senhor Jesus Cristo. Sim, amigo, o próprio Jesus voltará em pessoa. Sei que não há lugar nas mentes modernas para a doutrina da segunda vinda de Cristo. Ela é deixada de lado ou completamente de fora por muitos. O credo cristão, provavelmente feito no século III, diz claramente: eu creio em Jesus Cristo, que se sentou à direita de Deus Pai, que vai julgar os vivos e os mortos. Esta é a firme convicção do cristianismo com base no que a Bíblia ensina, e deve ser tão simples para o Filho de Deus aceitar isso como também aceitar a primeira vinda de Cristo à Terra. A revelação do Novo Testamento apresenta a segunda vinda como um evento inevitável na sequência histórica da primeira vinda. A atividade redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, que teve um começo na história da humanidade, terá sua consumação na história da humanidade. O que eu quero que você veja comigo agora é que a vinda de Cristo será pré-milenar. O meu ponto de vista de eventos proféticos inclui o reino de Deus como governo de Deus, que será estabelecido na terra na segunda vinda de Jesus Cristo. Ao meu compreender, esse será um reino literal que vai durar 2000 anos, imediatamente após a grande tribulação. A palavra milênio não está na Bíblia, mas é uma verdade bíblica. A expressão 1000 anos aparece 6 vezes em Apocalipse capítulo 20. A realidade deste reino está firmemente anunciada no Antigo Testamento, e a igreja dos primeiros dias cria nisto. Aqueles que estudam a profecia como um todo veem isto de acordo com os profetas. Jesus Cristo estabelecerá seu primeiro reino visível aqui na terra. Existem 3 pontos de vista diferentes em relação ao reino. São conhecidos como pós-milenista, amilenista e pré-milenista. Se esses termos e seus ensinamentos são claramente compreendidos, isto então nos ajudará até certo ponto em relação à confusão que existe entre os cristãos e a chegarmos a uma conclusão correta. Vamos observar esses 3 pontos de vista. Em primeiro lugar, a ideia pós-milenista foi introduzida no século XVII por alguém chamado Daniel Webbe, que ensinava que a chegada de um século dourado na Terra seria alcançado através do desenvolvimento e progresso da humanidade nos aspectos religioso, moral e tecnológico. Em outras palavras, o homem faria todo o necessário para deixar tudo pronto na Terra para a vinda de Cristo. Muitos cristãos sinceros, profundamente trinitarianos em sua teologia, aceitaram esta teoria pós-milenista. Em seguida, eles arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar, crendo que, pregando o evangelho de forma social, o mundo se elevaria ao nível de paz e justiça universal, pré-anunciado pelos profetas. Os pós-milenistas concordam com os pré-milenistas de que haverá um milênio, mas diferem radicalmente no tempo e na aparição de Cristo em relação ao milênio, bem como os meios através dos quais ele seria estabelecido. Vamos ver agora o ponto de vista amilenista. Esta ideia de que não haverá milênio representa o conceito daqueles que não creem em um milênio aqui na Terra, nem como resultado dos esforços do homem, nem pelo retorno de Cristo.
Eles acreditam que estamos nos últimos tempos, portanto, o único milênio é o que estamos vivendo agora, e o único futuro que podemos esperar é a eternidade. Eles não acreditam que exista futuro na Terra. Em sua negação do reino visível de Deus na Terra, alegorizam todas as profecias relacionadas ao reino e argumentam que elas se cumprem na Igreja. Muitos amilenistas foram por um tempo pós-milenistas, mas considerando as condições do mundo que somente estão piorando e não melhorando, eles rejeitam qualquer interpretação literal das profecias do reino. De acordo com esta escola de interpretação, quando Cristo voltar, haverá apenas uma ressurreição geral, e naquele momento ele nos levará para o estado eterno. Eu não vejo isso na Bíblia, amigo. Eu creio que a Bíblia ensina que a vinda de Cristo será pré-milenar, ou seja, antes do milênio. Este é o ponto de vista em que Cristo voltará à Terra para estabelecer o reino milenar. Durante séculos presentes, as condições morais, sociais e religiosas vão de mal a pior. Deus está separando entre as nações do mundo um povo chamado Igreja, o corpo de Cristo. Não haverá uma conversão universal, mas um julgamento dos incrédulos. O mundo não conhecerá um estado de paz e de justiça até Cristo voltar para estabelecer o seu reino. As previsões da primeira vinda de Cristo foram literalmente cumpridas, e a volta de Cristo também será para reinar em glória, justiça e paz. A ideia do retorno pré-milenar de Cristo mostra o Senhor retornando primeiro, antes do milênio. Não pode haver um milênio em um mundo com crescentes conflitos raciais. Não podemos ter uma utopia no mundo dominado pela corrupção moral e confusão religiosa. O reino e a presença do rei são necessárias, pois a Bíblia fala com frequência deles. A pedra que atingiu a imagem na profecia de Daniel, no capítulo 2, que encheu toda a terra, não é outra senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, amigo, a sua vinda será em pessoa e antes do milênio para reinar. Agora preste bem atenção. Em segundo lugar, a vinda de Cristo será pré-tribulacional para levar sua igreja. O Antigo e o Novo Testamentos prevêem uma época em que a terra e seus habitantes serão julgados por causa da sua impiedade. Este período é descrito como um momento de sofrimento sem precedentes na história da humanidade. No Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Daniel, Joel, Sofonias, todos dão uma descrição do Apocalipse. Em Isaías, capítulo 24, ele descreveu o momento em que a terra será completamente quebrada, completamente desintegrada e desolada. A terra vai se mover para lá e para cá como um bêbado. Em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, é descrito como dia de tão grande que não houve outro semelhante. Daniel descreveu como um tempo de angústia. Joel descreve como um dia de escuridão, triste, um dia com nuvens como nunca houve antes, e nem haverá por muitas gerações. Sofonias 1 descreveu como um dia de ira, como um dia de sofrimento, de perda, de desolação e grande escuridão. A partir desses versículos das Escrituras, e muitos mais, nós aprendemos que a grande tribulação será o derramamento da ira e juízo de Deus sobre as nações do mundo. A grande tribulação provê os meios divinamente ordenados para punir o povo escolhido de Deus, Israel, e prepará-lo para a vinda do Messias. Em Jeremias 30, versículos de 7 a 11, aprendemos que este tempo de perseguição a Israel e medidas corretivas será para levar os judeus a se arrependerem e voltarem para o seu Messias, o Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento temos o relato mais completo e detalhado da tribulação, em Mateus 24. Esta descrição vem dos lábios do Senhor Jesus Cristo e refere-se a previsões que se estendem até o final da era judaica, que ainda está no futuro. Versículo 29 diz: E logo depois da aflição daqueles dias, Israel será reunida. Versículo 31. A consistência na interpretação parece limitar este discurso em Mateus 24 ao programa profético de Israel. Eu creio que este período de tribulação durará 7 anos. É a 70ª semana da profecia de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Toda a profecia refere-se ao povo e à cidade de Daniel, e só pode ser Israel e Jerusalém. Como afirmei anteriormente neste estudo, o grande propósito da tribulação é preparar Israel para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra. Agora, onde estará a igreja durante o período da tribulação? Este período, a semana 70 de Daniel, acontecerá entre as duas fases da vinda de Cristo, entre o arrebatamento, quando ele vier para buscar os seus santos,
e o seu retorno, quando ele retornar à terra com os seus santos. Em nenhuma das passagens referentes à tribulação você vai encontrar qualquer referência sobre a igreja. Já mostramos que as passagens da tribulação se referem a Israel e às nações gentílicas, mas nunca ao corpo de Cristo, que é a igreja. A tribulação é o tempo do derramamento da ira de Deus. Apocalipse 6, versículo 17, deixa isso muito bem claro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O cristão tem a promessa de que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 9. O Senhor Jesus, a quem estamos esperando, nos livrará da ira vindoura, 1 Tessalonicenses 1, 10, e muito mais. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Romanos 5, 9. Para nós, cristãos que acreditamos que Cristo virá antes do dia da ira e horror, sua vinda é uma bendita esperança, cheia de conforto e força. E nós temos essa promessa em Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Amado, Deus não nos destinou para a ira. Bendiga o seu santo nome, porque o Senhor Jesus Cristo suportou as nossas transgressões em seu próprio corpo na cruz. Portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus já pagou tudo isso, tudo o que devíamos. O pecado deixou uma mancha em nós e ele as lavou até deixar branco como a neve. Amigo, a redenção final do crente está próxima. Sinceramente, eu creio que o bendito Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. Querido ouvinte, a pergunta que eu faço é: você está pronto para a sua vinda? Se você ainda não aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, confie no Senhor Jesus Cristo hoje e será salvo. Agora, amado, eu gostaria muito de orar com você. Nós temos inúmeros pedidos de oração. Um pedido maravilhosamente respondido eu quero compartilhar com vocês. Uma senhora nos escreveu pedindo para orarmos pela salvação do seu esposo. Nós fizemos isso e na semana passada ela nos escreveu dizendo que no final do programa o seu marido aceitou a Cristo Jesus como seu salvador pessoal. Portanto, eu convido você para juntos orarmos. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio de propagar as boas novas, o evangelho de seu amor e de sua graça. Agradecemos por todos aqueles que ouviram esta mensagem hoje. E oramos para que sejam fortalecidos e que aqueles que não são salvos possam entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Oramos por aqueles que estão desanimados, quebrantados, por aqueles que estão sem lar, que estão desabrigados, pelos queridos pais cujos filhos foram para o mundo e estão desesperados. Te pedimos para ministrar aos corações carentes hoje. Amado Deus, a ti damos todo louvor, porque oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. E até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.